Fala, fala pessoal, bora dar continuidade na aula anterior. Só lembrando vocês que na aula anterior nós trabalhamos ali as paisagens polares e temperadas. Aula de hoje, paisagens tropicais e desérticas, ok? Quando nós falamos em paisagens tropicais, pessoal, nós estamos falando daquelas paisagens de locais que estão localizados em baixas latitudes. O que significa isso? Entre os trópicos, cara. Entre meio ali o Trópico de Câncer ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul, pessoal. Ou seja, no máximo ali 23 graus e 27 minutos de latitude norte e 23 graus e 27 minutos aí de latitude sul. São as regiões mais próximas do Equador, tá, pessoal? Nós chamamos aí de zona intertropical ou mesmo como região tropical, que é caracterizado principalmente por o quê, pessoal? Clima equatorial e clima tropical, como nós já vimos em outras aulas. São aqueles climas chamados de climas quentes, perfeito? Estão em área que recebe muita radiação solar, então é mais quente. Logo, você tem baixa pressão. Você está sob domínio de massas de ar quentes, né, que são as equatoriais, as tropicais. Soma-se a tudo isso um grande potencial de evaporação, formação de chuvas. Então você tem um cinturão de nuvens muito próximo ao equador térmico, o qual nós chamamos aí de ZCIT, lembra? Zona de convergência intertropical. Também, né, pessoal, não é para menos, né, uma média térmica super elevada, sempre próxima ali ou acima de 25 graus Celsius. Você não tem quase amplitude térmica, por quê? Porque tem bastante umidade nessa região do globo, então você tem ali uma temperatura que não vai variar tanto, a amplitude térmica não é tão grande. Lembra que eu já falei para vocês da questão do vapor, né? Demora para esquentar e demora para esfriar, então a amplitude fica pequenininha, né? Lembra disso? Pois bem, locais do globo que, como vocês já podem deduzir, né, pessoal? Chove muito, sempre acima de 1.500 milímetros, então é uma região com uma pluviosidade elevada, e a grosso modo se caracteriza por duas estações bem definidas, né? Você tem ali um verão, que seria a época mais quente e úmida, e uma que é chamada de inverno, né, pessoal? Mas em algumas regiões aí nem tem tanto inverno, né? Se caracteriza por ser menos frio, né? Desculpa, menos quente, né? E mais seca, tá? Para efeito teórico, verão quente e úmido e inverno frio e seco. Só que esse frio aí tinha que estar entre aspas, né, pessoal? Porque o frio aí no sentido de ser menos quente, certo? A vegetação vai acompanhar os aspectos climáticos, né, pessoal? Grosso modo, a gente vai encontrar dois tipos vegetacionais aí, né? Vegetativos, desculpa. Nós temos aí a chamada floresta pluvial, rainforest, né? Densa, fechada, heterogênea, bastante tipo de árvores, de espécies, né? Uma biodiversidade muito grande, né? Você tem ali espécies latifoliadas, folhas largas para aproveitar ali toda aquela água disponível, então são espécies hidrófilas, são acostumados aí a bastante água. Aí você vai falar, pô, professor, essa foto aí é da floresta amazônica. Poderia ser, pessoal, mas no caso essa daqui é a floresta do Congo. Vocês vão perceber que a floresta do Congo está praticamente na mesma latitude da floresta amazônica, ok? Assim como também da floresta da Indonésia, porque estão à mesma distância aí do Equador, perfeito? Ok, o outro tipo de vegetação, galera, é chamada savana, que é aquela vegetação mista, onde você tem gramíneas, você tem arbustos, tem árvores esparsas, né? Quando a gente fala savana, todo mundo lembra muito da África, mas o nosso cerrado aqui no Brasil também é savana, tá? Só que essa em específico está no norte, no extremo norte aí da Austrália, como nós já estudamos, né, pessoal? Onde você tem um predomínio aí de climas tropicais, ok? Tranquilos? Ainda nessa região do globo, pessoal, se você tem um clima mais quente, você tem muita evaporação, muita chuva, você vai ter uma hidrografia muito forte, né, pessoal? Muito densa, muito intensa. Então nós temos grandes bacias hidrográficas. Essa foto ela representa muito bem, porque seria ali o rio Amazonas, certo? Essas bacias costumam apresentar rios extensos, caudalosos e, mediante o relevo, um elevado potencial hídrico. E uma coisa que tem que lembrar também, pessoal, seja na costa da América, tá? Pode ser ali do Brasil, pode ser da América Central também, como vocês podem ver que está ali na região tropical, né? Seja na costa oriental da África, tá? Quando eu falo oriental, estou falando do lado direito, né? A costa oriental da África, seja na costa oriental da Austrália, é muito comum nós termos paisagens desse tipo aqui, ó. Praias maravilhosas com águas quentes. Lembra que nós já falamos das correntes marítimas, né? No sentido ali, no sentido de girar ali graças ao efeito de Coriolis, lembra? Pois bem, essas feições orientais, ou seja, esses lados direitos aí de litoral, pessoal, costumam ter praias com águas quentes
logo centros turísticos muito visitados, como é o caso do Nordeste do Brasil, essa praia que eu aponto para vocês aí, a praia de Ponta de Mangue. Poderíamos falar também do Caribe, poderíamos falar também aí da região de Zanzibar, na África, poderia falar também das praias ali do Pacífico, tá? Daquelas muitas ilhazinhas pequenininhas que compõem ali a Micronésia, a Melanésia, entre outras ésias que nós temos ali próximo da Austrália, tá? Um bom exemplo seria Bora Bora, né? Que é uma praia maravilhosa, ok? Pois bem, pessoal, nessas paisagens tropicais ainda, nós temos que distinguir um pouquinho os chamados aspectos humanos. Por quê? A grosso modo, moçada, os países que estão nessa faixa têm um passado colonial, ou seja, foram colônias ali de países europeus, tá? Atualmente apresentam gravíssimos problemas socioeconômicos, tá? Isso daí você pode observar em qualquer continente, ó. Pode ser na América, aqui, por exemplo, os peruanos, pode ser na África com os quenianos, pode ser na Ásia com os indianos, tá? Para quem fica com aquele argumento raso do tipo, mas aqui na América a gente foi colonizado por portugueses, por espanhóis, demos azar. Bom, pessoal, a Índia foi colonizada por ingleses e tá do jeito que tá, né? Então, olha a situação aí. Isso daí acaba sendo um panorama geral da pobreza do mundo, né? Independente do continente, ok? Agora pensa aí, você tem uma região com extrema pobreza, certo? Um passado colonial que deixou muitas cicatrizes. Só que 1/3 da população mundial está incluída, pessoal, nessas chamadas paisagens tropicais, certo? Uma região do globo que ainda não apresenta bons índices sociais, então a expectativa de vida é muito baixa. Você tem um predomínio ainda de uma população rural que demonstra ali um certo atraso econômico por parte dessas nações. Só que eu não sei o que é pior, pessoal, se você ter a maior parte no campo, o que demonstra aí denota um atraso econômico, ou se é o que nós estamos vendo em muitos países aí da zona tropical que estão passando por um aceleradíssimo processo de urbanização, uma urbanização caótica, sendo que as cidades que mais crescem no mundo hoje são cidades aí do chamado mundo subdesenvolvido, localizados aí na zona tropical, tá? Pois bem, pessoal, ó, outra coisa também nós temos que lembrar, tá? O Sudeste Asiático, olha que eu não considerei a Índia, né? Deveria estar entrando a Índia também aí. É onde nós temos os chamados formigueiros humanos, né? Só entre a Índia e o Sudeste Asiático, aí nós temos quase um 1/3 da população mundial, só para vocês terem uma ideia, tá? É um negócio sinistro, ok? Quanto aos aspectos econômicos, são países aí de economia primária exportadora, né? Então eles dependem da venda de recursos minerais, dependem da venda de itens agrícolas, dependem da venda de itens da pecuária, certo? E sobrevivem, né, pessoal? Como é o caso dessa foto que vocês estão vendo aí, ó, tá mostrando aí pra gente uma plantation do cacau. Essa plantation do cacau, pessoal, fica em Gana, né? Fica em Gana, lá na África, tá? Então você pode ver ali que Gana fica próximo do Golfo da Guiné, mas poderia fácil ser algum outro país aí que trabalhe com o cacau, né? Porque as paisagens acabam sendo muito parecidas, né, pessoal? E é muito curioso, nós já vimos aí em outros momentos, pessoal, em outras aulas, até de outros anos aí do ensino fundamental e até mesmo do médio, que muitos países que se utilizam da plantation, né, que é aquele sistema agrícola de monocultura, plantar uma coisa só em grandes áreas, né, que são os latifúndios voltados para exportação, costumam sempre utilizar as melhores terras dos países, e as piores terras ficam para a chamada agricultura de subsistência, roça, certo? Ok? Pois bem, pessoal, vamos agora para as paisagens desérticas. Primeiro, eu fiz questão de ampliar esse mapa para vocês, pessoal. Nas áreas amarelinhas, nós temos os desertos, propriamente ditos. E nas áreas aí laranjinhas, são áreas semidesérticas ou que estão em processo aí de desertificação e possível desertização, certo? Vamos destacar um pouquinho aí, pessoal. Ó, quando nós falamos em desertos, nós temos que lembrar que eles são azonais, né? Eles não dependem de uma certa latitude. Pode ver que tem deserto aí em zona tropical, mas também em zona temperada, certo? Aliás, a maior parte deles fica em zona temperada. E eles apresentam paisagens diferentes, como essas três que eu acabei de colocar para vocês agora, que são completamente diferentes de acordo com o seu fator de formação. Só que antes de falar um pouquinho de fatores de formação ou relembrar, vamos relembrar quais são os principais desertos, pessoal. Olha lá, o deserto do Colorado, nos Estados Unidos, o do Atacama, entre o Chile, Peru, um pouquinho de Bolívia. Nós temos ali o deserto da Patagônia, na Argentina, o deserto do Saara, pegando boa parte ali da África do Norte. Nós temos o deserto do Kalahari, né, pessoal, na Namíbia.
nós temos o deserto arábico ali na chamada Península Arábica, né, no Oriente Médio, o deserto de Gobi, que fica ali entre a China e a Mongólia, e o chamado deserto australiano. Tem alguns outros aí no mapa, aí, pessoal, vocês vão observar com calma, aqui eu só coloquei os principais, ok? Agora sim, sabendo dos principais, nós podemos comentar um pouquinho sobre os aspectos climáticos, né, pessoal? O que eles têm em comum? O que torna um deserto, pessoal, não é a temperatura. Tem gente que imagina que para ser deserto tem que ser quente. Não, existem desertos frios. Já trabalhamos isso em outras aulas. O que caracteriza um deserto é a sua baixa precipitação, né? Você tem uma pluviosidade aí abaixo de 250 milímetros por ano, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, o Nordeste do Brasil tem entre 500 e 800 milímetros por ano. Chove 2 vezes mais, 3 vezes mais do que um deserto, certo? Então, para ser deserto, tem que ser seco e não necessariamente quente, ok? Apesar de ter uma média térmica elevada, a maior parte dos desertos tem uma amplitude térmica muito grande, pessoal. Eles não têm quase vapor de água, não tem quase umidade no ar. O que acontece? Durante o dia, o ar esquenta muito rápido, então no deserto chega a quase 60 graus Celsius em alguns desertos. Só que à noite não tem vapor d'água, a temperatura despenca, porque o ar fica muito frio. Então essas temperaturas, como no caso do deserto do Saara, na África, pode variar de 55 graus positivo para 0 à noite. Então você tem uma amplitude térmica diária muito grande, pessoal, muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Esse climograma aí, ele mostra muito bem isso daí pra gente, né? Quase que chuva nenhuma aí durante o ano. Aí vem aquela questão, pô, mas por que os desertos se formam? Ah, pessoal, já estudamos em outras aulas, ó. Basicamente, 3 grandes fatores de formação. Primeiro, a localização próximo às latitudes de 30 graus. Quer um exemplo? Olha no mapa, galera. Esse aqui, ó. O deserto do Saara. Vocês vão perceber que o deserto do Saara, praticamente, ele é cortado pelo Trópico de Câncer, certo? Logo, pessoal, o deserto do Saara está muito próximo das latitudes de 30 graus, no caso aí 30 graus norte, certo? O que nós temos que lembrar? O ar ele sobe, leve e carregado de umidade no Equador, chove pra caramba no Equador, depois o ar volta próximo aí às latitudes de 30 graus. Então, o deserto do Saara, por exemplo, ele está numa região onde o ar está descendo com uma temperatura mais baixa e seco. Favorece muito a formação dele, ok? Outra coisa que pode ajudar a formar deserto, galera, disposição do relevo. Lembra que nós já falamos lá que, por exemplo, em algumas regiões nós temos uma umidade que chega do oceano, encontra um bloqueio orográfico, chove de um lado do morro e não chove de outro? Pois é, isso acontece, ó, dá uma olhadinha no mapa lá nos Estados Unidos, ó, no deserto do Colorado. No deserto do Colorado acontece isso, pessoal. Vem uma umidade lá do Oceano Pacífico e acaba encontrando as chamadas montanhas rochosas. Olha onde eu apontei a setinha aí. Encontra as montanhas rochosas, do lado esquerdo aí, do lado oeste das rochosas, chove. Mas do lado direito acaba se formando um deserto, porque não chega umidade suficiente, certo? E um terceiro grande fator, pessoal, de formação de deserto seria a presença das correntes marítimas frias, que nós já falamos em outras aulas também. O melhor exemplo seria o deserto do Kalahari. Olha aí na África, pessoal, na Namíbia. Por quê? Tem uma corrente marítima fria chamada corrente de Benguela. Essa corrente aí, pessoal, ela faz a chuva acontecer, ocorrer só no oceano. Então, quando essa massa de ar chega, ou as massas de ar chegam aí próximos da costa sul-africana, já chegam desprovidos de umidade, tá? Então, você tem a formação de um deserto ali, que é o deserto do Kalahari. Uma coisa que não está relacionada, mas que nós poderíamos colocar também, pessoal, é o fator da continentalidade, tá? A partir do momento que você está mais distante do oceano, está mais propenso aí a formar um deserto. O que acontece, por exemplo, na Austrália. As regiões centrais da Austrália são mais secas do que o seu entorno. O meio da Austrália é muito seco, é muito desértico, como vocês podem ver no mapa, ok? Pois bem, pessoal, os desertos podem ser diferentes até mesmo nas suas paisagens, nas suas aparências, tá? Podem formar lençóis de areia, como é o caso dos ergues que vocês estão vendo aí. Pode formar os montes maiores de areia, que são as dunas. O que vai diferenciar um do outro, pessoal? As regiões com dunas é onde você tem uma constante modificação das formas de acordo com a erosão eólica, ou seja, você tem o vento modificando as formas constantemente. Locais onde você tem lençóis de areia, essa ação eólica é muito menor, então as formas se mantêm por mais tempo, ok? E temos também os desertos secos, pessoal, que formam ali os chamados planaltos rochosos, também conhecidos por ramadas, ok? Beleza? Viram como pode ser diferente um deserto do outro? Pois bem, pessoal, agora uma coisa que eles têm em comum,
Hidrografia intermitente. Você vai ter água nas raras ocasiões em que chove. Quando não chove, você tem uma cena como essa. O que vocês estão vendo aí nessa foto seria o leito de um rio, que só aparece quando tem chuva. Quando não tem, fica essa coisa bonita que vocês estão vendo aí de areia. Ok? Vegetação, todas eles têm que ser adaptadas, né, pessoal? Uma vegetação xerófita, ou seja, uma vegetação adaptada a pouca água, principalmente ali os cactos, né, com seus espinhos para poder segurar, reter o máximo da água das chuvas ou das escassas chuvas que caem nesses desertos no mundo todo. Ok? Pois bem, nessas paisagens desérticas, pessoal, nós temos áreas que nós chamamos de anecúmenas. O que são áreas anecúmenas? São áreas que não favorecem o estabelecimento humano. Mas isso não significa que não tenham seres humanos. Tem sim, pessoal. Só que são áreas, por exemplo, de baixa densidade demográfica. Você vai ter populações nômades e seminômades, como é o caso dos tuaregs lá no deserto do Saara, tá? Povo de origem árabe aí, de origem semita, né, pessoal? Que transitam pelo deserto do Saara aí mediante a prática do pastoreio, né, da pecuária extensiva, tá? Então você tem a criação extensiva, né, de caprinos, camelos, cavalos. Pode acontecer em algumas áreas de oásis. Nós temos ali uma agricultura, como é o caso, por exemplo, aí, pessoal, do oásis de Dunhuang, na China. Mas poderia ser um oásis em qualquer outro deserto do mundo, onde você tem um afloramento de água, e isso propicia até mesmo a prática da agricultura no entorno. Mas só no entorno, é como se fosse uma ilha de agricultura cercada de deserto, ok? Só que isso daí, pessoal, são atividades mais antiquadas. Nós temos as atividades também modernas, que são praticadas aí nos desertos do mundo todo. Um exemplo poderia ser a extração de petróleo do Oriente Médio, ou ainda no próprio Oriente Médio, a prática da dry farming. O que seria isso daí, pessoal? A agricultura irrigada. Ela é muito praticada, pessoal, no deserto de Negev, em Israel. O deserto de Negev é um dos mais secos do mundo, e o deserto de Negev é uma das regiões do mundo que mais produzem frutas e hortaliças. Qual é o segredo, pessoal? Investimento, irrigação. Então, quando a gente fala de deserto, tira um pouquinho da cabeça aquela ideia antiquada de meia dúzia de maluco andando cheio de cabra lá. Não é só isso, não. Hoje nós temos muita extração de petróleo moderna, plataformas modernas aí em áreas desérticas, e também a agricultura irrigada, como é o caso de Israel, como é o caso também da região da Califórnia nos Estados Unidos. Mas para isso depende de investimento, ok? Moçada, estou à disposição de vocês pelo chat, me chamem aí, vamos tirando essas dúvidas e até a próxima, ok? Abraço, tchau, tchau.